Bom dia, nós estamos aqui com o senhor Marcelo Borges e gostaríamos que ele se apresentasse, se identificasse e dissesse o objetivo dessa entrevista. Eu sou Marcelo Henrique Ribeiro Borges, nascido em 8 de abril de 1981. Sou historiador, pesquisador das culturas ameríndias. Me interessei pelo conhecimento de história justamente para poder me aproximar da sabedoria dos povos ancestrais da terra que hoje chamamos de América. E o objetivo dessa entrevista é poder apresentar melhor o livro História da Ayahuasca no Brasil, um estudo ontológico sobre as fronteiras da travessia humana com o suprassensível. Um livro de minha autoria, feito em uma pesquisa durante o período de 10 anos, iniciado em 2002 e com conclusão em 2012. Isso. Parece que além de pesquisador, você também é um buscador espiritual e que faz uso da bebida que é noticiada no livro. Você poderia nos dizer mais sobre isso? Exatamente. O meu interesse pelo conhecimento histórico já nasceu a partir do interesse pela experiência civilizatória, cultural das nações indígenas. Desta forma, eu adentrei a academia buscando investigar melhor o passado dos povos primeiros da América. No decorrer deste estudo, eu encontrei diversas formas de conhecimento, de expressão de vida ligadas ao xamanismo ou pagelança, a tradição espiritual dos povos de pele vermelha, como são chamados. Dentro destes complexos, me despertou o interesse pelas conhecidas plantas de poder, entre elas a ayahuasca, ou ayahuasca, o vinho das almas de tradição sul-americana, em especial da Amazônia e da Cordilheira dos Andes. Então, ao buscar conhecer a história da ayahuasca, eu também me interessei em conhecer a bebida, que é sagrada para os povos de tradição ancestral da Amazônia e da Cordilheira dos Andes, em especial. E nessa busca eu tive uma motivação pessoal. Na época, uma irmã portadora do vírus da hepatite C, e no tratamento que ela fazia, um médico de tradição fitoterápica receitou a ayahuasca para ela. Então nós tínhamos um acordo, um combinado, que quem encontrasse a ayahuasca primeiro iria levar o outro também para conhecer. Dessa forma eu passei 2 anos, do ano 2000 até 2002, buscando um local que pudesse comungar a ayahuasca, conhecer a bebida. Na época eu tinha pouquíssimo conhecimento, de fato, das tradições existentes no Brasil, e eram grupos muito fechados. Até que eu conheci uma pessoa que me encaminhou a determinada instituição, e no dia 28 de junho de 2002, numa sexta-feira, numa noite de lua cheia, eu comunguei pela primeira vez o vinho das almas, e desde então eu tenho uma experiência que a minha é sagrada, a minha é importante e a qual eu tenho um grande respeito, devoção e admiração. Bom, Marcelo, você nos disse que escreveu um livro sobre a história da ayahuasca no Brasil. Eu gostaria de saber por que você escreveu esse livro, do que se trata esse livro. Certo, no início, então, do período que eu comunguei a ayahuasca, eu busquei conhecer melhor a sua história e, infelizmente, eu não encontrei fontes possíveis de pesquisa. Os estudos eram iniciais. Faço aqui a referência ao professor Luiz Eduardo Luna, que já tinha um grande trabalho e ainda tem, por onde eu pude conhecer melhor a tradição da pagelança, dos caboclos, a tradição mestiça das fronteiras americanas, sul-americanas, mas mesmo assim faltavam muitas fontes, muitos referenciais. Então, devido a essa carência, essa ausência, eu mesmo me lancei à pesquisa e fui conhecer o ambiente original de comunhão da ayahuasca. Eu moro em Goiânia e no ano então, de 2003 me desloquei até as fronteiras dos seringais amazônicos, na época com uma pesquisa de conclusão do curso de História da Universidade Federal de Goiás,
intitulada A Tradição Oral de Curandeiros e Seringais da Amazônia, por onde eu percorri os caminhos que os antigos mais antigos percorreram, e nesses caminhos que houve a transmutação da experiência sociocultural da ayahuasca para as sociedades contemporâneas. Então, o objetivo, o foco do livro, passa também por essa travessia. Lá eu busquei conhecer, me familiarizar melhor com esse ambiente, com os signos culturais, com os valores, com os códigos de conduta e ética que guiavam, no contexto de 2003, ainda as experiências de caboclos, de curandeiros, das populações ribeirinhas, e através da tradição oral destes remanescentes do passado, eu busquei identificar os elos do passado que formaram, que forjaram a transposição da ayahuasca do contexto amazônico para o Brasil urbano contemporâneo. Você poderia nos dizer então o que seria a ayahuasca e para que ela serve? Olha, a ayahuasca é uma bebida, né? Ela é feita de duas plantas, um cipó e um arbusto. Há várias variações do cipó e do arbusto. Geralmente ele é conhecido como jagube ou mariri, e a folha desse arbusto é a chacrona ou rainha, isso pela tradição brasileira. Mas há inúmeros outros nomes e expressões que designam as duas plantas. A ayahuasca é feita por essas duas plantas a partir de uma decocção, e a tradição que nos chegou como ayahuasca tem na sua vertente uma das interpretações que traz o nome de vinho das almas, mas também expressa a alegria da alma, luz da alma, vinho dos espíritos, liana dos mortos, a liana no sentido de uma corda que poderia levar os espíritos até os planos do que é conhecido no complexo xamânico como a realidade do mundo onírico, do mundo espiritual, do mundo suprassensível, invisível. Então, nesse sentido que essa bebida ela tem na sua tradição a comunhão em caráter espiritual, atualmente religioso. No livro nós abordamos inclusive a diferença entre essas duas categorias, uma comunhão espiritual e a religiosa, considerando aqui brevemente que a religiosa geralmente ela passa por um processo de institucionalização, no que cabe a uma religião, um processo doutrinário, dogmático, uma direção hierarquizada, enquanto que o espiritual ele se refere prioritariamente às expressões do ser, não necessariamente determinado por uma instituição ou uma doutrina, mas a relação de cada indivíduo com o que ele considera sagrado. Então a ayahuasca é essa bebida. Para o que ela serve, isso vai depender do uso que cada pessoa faz. As tradições ancestrais falam na conexão do divino através do veículo, que é a bebida. O divino e o indivíduo se conectando a partir da expansão da consciência promovida pela ayahuasca. Nesse sentido, a utilização dela sempre teve um caráter sagrado, um caráter espiritualizado. Atualmente há outras formas de uso dela, inclusive pela ciência, buscando conhecer propriedades medicinais, até mesmo na desintoxicação do uso de drogas ou substâncias tóxicas. E isso tem sido acompanhado pela legislação, de certa forma, seja do Brasil, da Bolívia, do Peru, mas a origem dela é a conexão com o divino. Então, a resposta que eu poderia dar para que a ayahuasca serve seria nesse sentido, a pessoa conhecer dentro de si o sagrado, e essa é a minha experiência com ela. Ela trouxe para mim o valor do sagrado em minha vida, mas isso é algo íntimo que não diz tanto respeito hoje a essa entrevista, como não disse tanto respeito à escrita do trabalho. Bom, Marcelo, você faz parte de uma entidade ayahuasqueira. Eu queria saber como é que é essa relação de fazer parte de uma entidade ayahuasqueira e ter esse processo de construção científica do livro. Você se apresentou para nós como um historiador. Até que ponto isso não interfere, não atrapalha a cientificidade
e a própria imparcialidade do seu trabalho, da sua pesquisa? Isso é muito simples. O pesquisador ter um pressuposto ético que vá orientar o seu trabalho. Isso eu esclareço já na abertura do livro. Eu esclareço que eu comungo sim a ayahuasca, e a minha ela é sagrada. E a partir de pressupostos éticos que orientam o trabalho do historiador, do pesquisador, ao longo de 10 anos eu constituí essa pesquisa, respeitando as fontes, os depoimentos, rejeitando por completo toda forma de manipulação de dados históricos. E ao abordar as diferentes visões do mundo, expressar o respeito a elas, a diversidade cultural, a diversidade espiritual. Então a ética é que irá determinar a conduta de uma pessoa, seja em qual trabalho for. A respeito da ayahuasca, é muito difícil alguém ser neutro em relação ao tema, inclusive quem nunca comungou a ayahuasca. É um dos poucos temas que no mundo gera uma polêmica inigualável. Eu abordo isso na apresentação do livro. Então, através de uma ética de pesquisa, sendo sincero com você, leitor do livro, durante toda a escrita eu apresento inclusive dúvidas, angústias que eu senti durante a pesquisa, durante a escrita, a escassez enorme de fontes de pesquisa, a manipulação existente já por outros pesquisadores e principalmente por instituições que tiveram o monopólio da ayahuasca e também o monopólio do conhecimento da história da ayahuasca no Brasil. Então essa é a ética que determina a minha conduta na pesquisa e na minha vida, pois eu compreendo que é a intenção de uma pessoa em um ato que vá orientar a sua conduta. Algo muito simples, uma mão estendida na face de uma pessoa. Essa mão pode representar um gesto de fraternidade e respeito ou um gesto de ódio e intolerância. Então é a intenção que determina. São 722 páginas dessa pesquisa, dividida em 3 partes e 9 capítulos. Sempre que eu me deparei com versões diferentes sobre o mesmo fato, poderemos, durante a entrevista, discorrer sobre algumas dessas situações, eu esclareço ao amigo leitor a posição encontrada. E quando eu me deparei, no decorrer da pesquisa acadêmica, na referência de fontes, com versões também conflitantes, eu apresentei isto aos amigos leitores. E também algo um divisor de águas muito simples. A parte que se refere à pesquisa histórica, ou as partes do livro, primeira e segunda parte, são 6 capítulos que se referem à pesquisa histórica. Eu fiz a narrativa dos fatos, construí um diálogo com as fontes do passado, trabalhamos muito com a tradição oral de curandeiros, com a tradição oral dos remanescentes da época áurea dos seringais, foi quando as chamadas linhas raízes da ayahuasca foram formadas no Brasil. Então, com depoimentos dessas pessoas. Já na terceira parte do livro, é onde eu entro na contextualização, inclusive, de minha intervenção política, social, no mundo ayahuasqueiro contemporâneo. Que eu tenho intervenção e, de maneira alguma, eu nego essa história, essa tradição. Então, será apenas pelo teu conhecimento do livro que irá trazer a compreensão se realmente eu pude cumprir com este compromisso ético ou não. Antes de conhecer as palavras escritas neste trabalho, não tem como você ou qualquer outra pessoa julgar o que está escrito aqui. Isso é algo muito simples. Agora, sobre imparcialidade, eu compreendo que não existe nenhuma forma de neutralidade nas ciências da cultura, nas ciências humanas ou no conhecimento filosófico. Essa, no meu modo de ver, e de centenas de outros pesquisadores do tempo de hoje ou do passado, é uma ilusão completa. Eu tenho aqui, a partir do estudo ontológico, o referencial de importantes estudiosos, grandes mentes que trouxeram um debate a esse respeito. Cito, no início, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, e ele faz parte da escrita desse livro, onde ele debate com precisão absoluta as premissas de neutralidade e imparcialidade apresentadas na ciência no mundo oitocentista do século XIX. Inclusive, ele critica de forma veemente
os pressupostos de especialidade das ciências e das ciências humanas naquela época, onde deixaria a visão do pesquisador totalmente limitada ao míope. Nós temos que ter uma visão completa e sim, um trabalho contextualizado no campo do conhecimento historiográfico, um recorte temporal, espacial, temático, uma orientação teórica e a explicitação do trabalho metodológico, que é o que nós fazemos nos 3 primeiros capítulos do livro, na primeira parte. Então, nesse sentido, eu também rejeito qualquer discurso acadêmico que venha com uma aura de imparcialidade ou neutralidade perante a existência humana. Para mim, essa visão é uma visão equivocada. E aqui eu apresento a fundamentação, que inicia, inclusive, com o grande sábio do passado, Goethe, em sua obra fenomenal, literária e filosófica, onde ele apresenta que nós somos seres viventes e é através da busca do conhecimento do ser que nós também podemos situar a nossa própria leitura sobre a nossa identidade nesse mundo e como nós iremos interferir no mundo, mas de modo algum interferindo, manipulando as fontes de pesquisa e, ao mesmo tempo, respeitando a escrita de um trabalho historiográfico.